Olá, olá! Cá estamos novamente para o número 16 de 30. Pois é. Antes de mais, vou-vos pedir desculpa porque há obras aqui por perto, portanto poderá haver aqui algum ruído que não é habitual e então estão aqui obras a decorrer muito perto. Nada posso fazer contra isso. Ora, hoje a minha partilha vai para 3 erros na comunicação verbal. Quais são esses 3 erros? Ora, o primeiro erro é adequar. Adequar o quê? Adequar ao público. Ora, nós temos que, muitas vezes, esse erro é crucial, ou seja, se nós não soubermos adequar o nosso discurso ao público que nos está a ver, neste momento eu não sei exatamente quem está desse lado, mas tenho um tipo de discurso consoante quem eu acho que poderá ver este tipo de vídeo. Adequo nesse sentido, porque as matérias que falo aqui à partida serão por pessoas que entenderão a maneira como falo aqui. Se estivesse a fazer um vídeo que soubesse que seriam crianças que iriam ver, teria que adotar outro tipo de linguagem, de outro tipo de comunicação verbal. Porquê que isso é tão importante? Porque se não soubermos adequar o nosso discurso, então não vai haver a beleza na comunicação verbal. Porquê? Porque se estivermos a falar para crianças com termos um bocadinho mais difíceis, então as crianças não vão perceber nada, por exemplo. E não vão perceber e nem sequer vão estar atentas, não é? Porque as crianças nisso são muito puras. Ou gostam ou não gostam. E vão logo mostrar. Nisso nós podemos confiar sempre nas crianças porque elas são realmente muito puras. Até certa idade. Portanto, adequar ao público. O mesmo se passa se eu estiver a falar para um público que já entende, um exemplo, já entende linguagem de design ou um público que não entende nada de linguagem de design. Temos que saber adequar os termos. Eu não posso chegar aqui e falar de bleeds e de kernings e learnings e coisas assim e depois quem não percebe de design fica, hã? Quê? Pronto. Temos que saber adequar. E é aquilo que eu também faço aqui, ou seja, tento que o maior número de pessoas desse lado me consiga entender e consiga entender a mensagem que eu quero passar. Ora, o número 2 é também adequar, mas o tempo. O tempo. O que é o tempo? O tempo é uma ilusão. O tempo, na verdade, é apenas uma ilusão que nós vivemos. Mas nós temos que saber adequar essa ilusão, esse tempo. Temos que perceber aquilo que nós queremos passar, a mensagem ou a informação que queremos passar. E temos que tentar perceber o melhor tempo que isso levará a fazer. Ou seja, temos que perceber se será uma mensagem melhor de ser passada rapidamente ou uma mensagem que melhor será passada com um bocadinho mais de tempo. Há mensagens que nós podemos ser muito diretos, muito concisos e é assim, assim, assim. Há outras mensagens que não. Por exemplo, o tipo de mensagem que eu estou aqui a transmitir, o tipo de informação, prevejo um bocadinho mais de tempo, ou seja, não é uma partilha de 1 minuto, poderia fazer uma partilha de 1 minuto, mas depois desse lado ficariam então mais qualquer coisa, pronto. Mas também não faço aqui partilhas de 1 hora, por enquanto. Portanto, eu quero que por exemplo, nestes vídeos, eu quero que desse lado consigam perder uns minutos a ouvir-me e a ver-me, mas também não vos quero amassar com estes vídeos. Ou seja, quero que desperte este interesse e esta criatividade em relação à comunicação, porque todos nós temos que comunicar. E então temos que adequar o tempo, perceber o tipo de mensagem que vamos fazer
na comunicação verbal, temos que adequar o tempo. Ora, muitas vezes temos o tempo já limitado por si. Num evento, numa palestra, já nos dizem previamente, olha, tem 5 minutos, tem 20 minutos, tem 1 hora, tem 1h30, tem 2 horas. Previamente, normalmente já acontece isso, pronto. Portanto, já quando vamos a esse tipo de eventos, já sabemos por norma que, ok, tenho este tempo, então vou adequar o tipo de discurso para este tempo. Ok, se tenho mais tempo, então vou adequar o meu discurso a mais tempo. Pronto. O mesmo se passa, por exemplo, dos maiores comunicadores a nível verbal são os professores e os formadores, não é verdade? Que têm que estar também constantemente a fazer essa comunicação verbal. E esses também por si já têm aquele limite de hora dentro da sala de aula ou formação. Ponto número 3, e o mais importante na minha perspectiva, é o silêncio. Ora, qual é que é o erro que se pode dar na comunicação verbal envolvendo o silêncio? Comunicação verbal, silêncio. À partida, desse lado pensam, mas isso é completamente oposto um do outro. Pois é. Precisamente por isso. Ora, não sendo totalmente oposto até, sendo e não sendo. Porquê? O silêncio é das partes mais importantes na comunicação verbal. Nós temos que tanto adequar o tempo e o vocabulário, como adequar o silêncio. O silêncio é bastante importante. Porquê? Se nós estivermos a explicar algo e não tivermos, por exemplo, momentos de pausa, para que, por exemplo, para que do outro lado o público consiga ir encaixando o puzzle todo que nós estamos a dizer, ou raciocinando aquilo que nós estamos a dizer, então não lhes damos esse tempo. Eles precisam desse tempo. Vocês desse lado precisam de momentos dentro do meu discurso para, ok, raciocinar. Ok, é isto. Ele está a dizer isto. E também é muito importante saber quando comunicar verbalmente e quando silenciar. Porquê? Há momentos em que nós realmente precisamos comunicar, verbalizar, palavrear, mas há muitos outros momentos que nós precisamos de silenciar. O silêncio é das coisas mais assustadoras para as pessoas nos dias de hoje. Pois é, muito, muito assustador. Isto leva-me novamente às minhas partilhas dentro da comunicação consciente. Ou seja, nós por vezes precisamos realmente de verbalizar aquilo que queremos transmitir, de dizer ao outro ou aos outros aquilo que queremos transmitir. Mas tão ou mais importante do que essa verbalização é o silêncio. Porque muitas das vezes, se nós escolhermos o silêncio, então já estamos a comunicar. Porque o silêncio, por si só, já é uma resposta. Aliás, são muitas respostas. O silêncio traz muitas respostas. E, na sua maioria, como disse, nós temos medo do silêncio. Porquê? Porque temos medo de estar no silêncio. Aposto que a maioria de vós que está a ver este vídeo poderá não ser capaz de, por exemplo, estar em casa em silêncio. E em silêncio é sem televisão, sem rádio, sem redes sociais, sem nada. Sozinhos, em silêncio. Muito provavelmente muitos de vós não são capazes de o fazer. Especialmente nesta época em que nós somos obrigados a estar em casa. A maioria de vós, com certeza, não consegue estar nesse silêncio. Porquê? Porque esse silêncio pode ser assustador.
Porquê? Porque nos obriga a estarmos connosco próprios. E esse é o maior dos desafios, é estarmos connosco próprios. Estar na nossa presença. Quando nós silenciamos tudo à nossa volta, temos que ouvir-nos a nós próprios. Ouvir a nossa mente e a nossa essência, o nosso coração. O nosso coração também fala. Mas a nossa mente é que é mais conversadora. E quando estamos nesse silêncio, a mente não está ocupada. Porque enquanto estamos a ouvir ruído, outra pessoa, uma música, televisão, estamos a ouvir ruído. E então isso bloqueia automaticamente o nosso sentir e o nosso pensar. Deixamos de conseguir raciocinar e, sobretudo, deixamos de conseguir sentir. Por isso, a maior parte das pessoas não consegue estar nesse silêncio. Muitas vezes perguntamos, eu só consigo estudar, trabalhar se estiver a ouvir música. Só. Essa, muitas vezes, é a vossa resposta. É que vocês precisam, a vossa mente precisa de ruído à volta para se conseguir focar naquilo. Porque a vossa mente é tão ruidosa que se precisa de focar em algo externo para conseguir se focar numa coisa que tem à frente. Esta é a pura das verdades. E daí tanta gente ter esse medo do silêncio. Portanto, qual é que é o meu convite? Silenciem. Nesta partilha de erros na comunicação verbal, o meu desafio para vós é silenciem. Tentem encontrar um espaço, se não puderem ser em casa, se viverem em casa com outras pessoas, tentem-no fazer noutro espaço, na rua, no jardim, num carro. Normalmente no meio da natureza é dos sítios melhores para isso, porque encontramos uma conexão melhor que a do Wi-Fi. E então desafio-vos a fazerem isso. A irem para um sítio e desligarem os telemóveis, não há nem telemóveis, não há música, não há televisões, não há ruídos, a não ser se estiverem na natureza ou da própria natureza. Mas na natureza não existe ruído. Ruído existe na mão humana, como por exemplo aqui as obras ao lado. Isso é ruído. Na natureza apenas existe música. Porque os passarinhos cantam ou os animaizinhos fazem alguns sons, depois há o vento a bater nas árvores, há a chuva, há a água do rio que corre, há o mar que faz as ondas. Isso não são ruídos, isso é música, a verdadeira e real música. Portanto, desafio-vos a tentarem fazer isso, porque esse é o maior desafio de nós humanos, silenciar. No entanto, convido-vos a fazer uma outra coisa. Com isso, nesse silêncio, levem apenas e só um caderno e uma caneta. E com isso, depois falarei no próximo vídeo sobre 3 erros a evitar na comunicação escrita. Por hoje, queria-vos falar realmente destes 3 erros e sobretudo do silêncio. Perceber quando realmente é melhor verbalizar e quando é melhor silenciar. Tenham atenção a isso. Não vale a pena, por vezes, verbalizar quando do outro lado não estão propensos a isso. Ora, se do outro lado não estão abertos a receber a vossa mensagem, a vossa informação, então vamos silenciar. Não vale a pena estarmos a gastar essa energia com quem não vai dar esse valor àquilo que nós estamos a partilhar. Ou seja, vamos dar o silêncio
àquela pessoa ou àquele grupo que não sabe receber aquela mensagem. Portanto, vamos entregar silêncio. E o silêncio é realmente das grandes e melhores formas de comunicação verbal que existe. Pois é, desta não estavam à espera, pois não? Fiquem desse lado. Já sabem, partilhem comigo se entenderem. Contactem-me através das redes sociais. Estou no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Procurem por MM Design Portugal. Estou por lá e sou toda ouvidos ou vista, dado que é mais escrita. E até já!